Hoje eu queria falar com vocês, prometo ser o mais breve possível, mas eu queria falar com vocês sobre, primeiro, alguns pontos sobre a inclusão escolar, sobre o recebimento desse aluno com deficiência dentro da sala de aula. E talvez essa vai ser uma live muito importante para você mandar para os professores, para os coordenadores, para os gestores, para as pessoas das equipes terapêuticas que vão fazer orientação em escolas. Essa vai ser uma live bem importante de você mandar para essas pessoas, né? Seja agora, seja depois, para que essa pessoa possa ver depois. E o que acontece? Eu andei fazendo alguns posts, né, sobre inclusão escolar. E algumas pessoas, elas foram falar e foram ficar... alguns professores, né, foram se manifestar e falar assim, mas se coloque no lugar do professor com uma sala com 35 crianças, como que eu vou dar conta dessas 35 crianças e dentre essas 35, talvez você tenha 2, 3 alunos de inclusão. Quando a gente fala de viver a inclusão, de viver ela como uma filosofia de vida, como algo que você realmente, não é algo que você faz, mas algo que você vive a inclusão, é preciso entender que a inclusão não é apenas função do professor, mas de toda a escola, né? Toda essa escola precisa viver a inclusão. Seja porque você, dentro do seu coração, você acredita nisso, e você acha que é o certo e você acredita, ou seja porque você, embora não concorde, não acredite na inclusão, mas você entende que existe uma determinação legal que precisa ser cumprida e que da sua parte, enquanto profissional, ela precisa ser feita. Então, você tem duas formas diferentes de olhar. Então, tem várias coisas que a gente não concorda com o mundo em geral, com as coisas que acontecem. Existem várias coisas que você não concorda, mas que elas precisam ser cumpridas porque elas são regras, porque são leis. Então, o professor, o gestor, o coordenador, o diretor da escola, o dono da escola, ele precisa cumprir regras, precisa cumprir leis. E a inclusão dos alunos com deficiência é lei. Então não é sobre você concordar, sobre você acreditar ou não na inclusão. É sobre você cumprir leis. E dentre as suas funções, dentre as suas atribuições, está fazer a inclusão escolar dos alunos com deficiência. Se a sala de aula regular será o melhor caminho ou não para este aluno, aí essa já é uma outra discussão, já é uma outra questão, onde nós vamos estar com um olhar focado naquele caso, naquela criança específica, naquele aluno específico. Mas não cabe ao professor, ao diretor, ao gestor, ao coordenador, ao orientador pedagógico querer ou não fazer a inclusão. Eu quero participar ou não da inclusão. Não, você é obrigado. Mesmo que você pense que a inclusão não é o melhor caminho para aquele aluno. E um argumento que eu constantemente... eu vi um comentário de uma pessoa que eu ri sozinha. Eu achei muito interessante o comentário que essa pessoa fez, que foi o seguinte. Quando você... Porque o meu argumento, a minha fala é sempre a seguinte. Quando você se tornou... E eu vou responder o que o Felipe colocou aí, que eu achei também interessante o seu ponto, tá, Felipe? Eu vou responder o que eu penso sobre isso, tá? Mas falando sobre essa questão de se colocar no lugar do professor e etc., o professor não tem o treinamento necessário, tudo, você tem que pensar que é o seguinte... você gostaria de ir a um médico, de ir a um atendimento de saúde, numa emergência... e o médico virar para você e ele não te atender porque ele fala que ele não está preparado para te atender? Claro que existem médicos específicos, né? Existem as especialidades. Mas quando você vai em um pronto-socorro, por exemplo, nem sempre você vai ter a especialidade que você precisa naquele momento. Mas o médico que tá lá dentro daquele plantão...
ele precisa dar conta daquele paciente que aparece para ele. Esse médico, ele está ciente disso. Quando ele decide se tornar médico, quando ele decide assumir um plantão, onde muitas vezes nesse plantão não terão a quantidade de médicos necessários, não terão a quantidade de enfermeiros necessários, não terão os especialistas necessários. Só que as pessoas, elas vão ficar muito indignadas se um médico se recusar a atender alguém por se dizendo não ter capacidade. E por que essa mesma indignação não ocorre com o professor, né? E aqui a gente não está jogando toda a carga em cima do professor, nós estamos jogando essa carga em cima da escola enquanto instituição. E o professor é parte desta escola. Então, diversas pessoas têm diferentes funções dentro desse ambiente escolar. O diretor, o gestor, o coordenador, né, os professores. Então, cada um tem uma função dentro ali. E todas essas pessoas precisam trabalhar em conjunto para que essa inclusão aconteça, para que esta lei seja cumprida e para que o seu trabalho seja cumprido. Então, quando você estava para entrar numa faculdade de pedagogia ou de letras, enfim, quando você em algum momento da sua vida, seja antes de entrar na faculdade, ou seja, quando você tem cursos onde uma das suas opções é ser professor, você já devia estar ciente e saber que você vai receber alunos com deficiência dentro da sua sala. E isso vale não só para o professor dentro da escola, mas também para o professor dentro da universidade, dentro da faculdade, né? Quando a gente fala também da formação de nível superior. Então, esse argumento, todo mundo vai ter um argumento. Eu não estou preparado. Eu não tive essa formação. Eu não recebi treinamento para isso. Aquilo. Só que você precisa entender que o aluno de inclusão, ele estará na sua sala de aula. Os alunos com deficiência estarão dentro da sua sala de aula. Os alunos com algum tipo de necessidade específica, eles estarão dentro da sua sala de aula. Você terá uma amostra extremamente heterogênea dentro da sua sala de aula. E isso dentro da sua sala de aula, seja na escola pública, seja na escola privada, seja em qualquer lugar do mundo, e seja na escola ou seja dentro da universidade. Então, quando você decide estar dentro de uma sala de aula, você precisa estar ciente disso. E isso deve pesar na sua decisão de querer ou não estar dentro dessa sala de aula. E aí o comentário que uma pessoa fez foi: ninguém apontou uma arma na sua cabeça e te obrigou a se tornar professora, né? A fazer faculdade de pedagogia ou de qualquer outra disciplina. Ninguém colocou uma arma na sua cabeça, né? Você tomou esta decisão. Você, em qualquer profissão, você terá situações onde você não estará, talvez, 100% preparada e você precisará correr atrás desta preparação. Mas você simplesmente jogar pro universo e dizer que não, eu não estudei para isso, eu não estou preparada. Aí você está, para mim e para a lei, fora da casinha, né? Então, assim, mas todos são adultos. Mas se eu for pensar, aí alguém colocou assim, são as leis, são as corrupções, são não sei o que, não sei o que. Se eu começar a pensar na corrupção, que as leis não são cumpridas, que ninguém faz, que não sei o que, aí, gente, a vida fica muito difícil. Porque se eu for pensar nas variáveis que eu não controlo,
eu vou pegar e vou dar um tiro na cabeça. Porque eu vou falar assim, eu vou viver pra quê? Pra que eu vou viver? Pra que eu vou fazer as coisas certas? Ninguém faz certo. Os políticos roubam, alguém faz isso, que não sei o que, ninguém cumpre a lei, ninguém faz isso, ninguém faz aquilo. Então, só porque ninguém faz, eu também não vou fazer? Eu não recebi essa preparação dentro da faculdade. Ok, então se prepare depois. Se prepare em outro lugar. Então, assim, isso pra mim é um discurso de gente que, quando as pessoas têm esse tipo de discurso e esse tipo de abordagem, pra mim isso é uma visão muito acomodada da vida e uma visão de que, pra mim, eu preciso me fazer aquilo que eu tenho controle. Então, o que eu tenho controle sobre dentro dos meus comportamentos, dentro das minhas ações? O que depende de mim? Depende de mim estudar, me capacitar, buscar colocar aquilo na prática, tentar errar, tentar de novo, consertar, buscar ajuda. Então, agora, o que eu vejo muito dos professores, não são todos, existem exceções, existem situações diferentes, mas sim, eu vejo muitos professores utilizando o argumento de que mas eu não fui preparada, mas se coloca no meu lugar, mas eu tenho 25 crianças, eu tenho 35, você sabia disso? A escola pública é péssima. Se a escola pública é péssima, por que você ficou tantos anos, muitas vezes, para passar num concurso público, querendo passar num concurso público, estudando para passar num concurso público? Porque naquele momento você estava pensando no seu próprio umbigo, onde você queria estabilidade, 13º garantido, férias garantidas, você queria estabilidade, aposentadoria garantida. Você estava pensando no seu umbigo. Você não pensou na qualidade do ambiente de trabalho que você estaria ali sendo exposto quando você optou muitas vezes por um concurso público. Você sabia qual era a situação da escola que você ia pegar. Você já sabia disso. Não, você não... nossa, eu não sabia que a escola pública era assim. Nossa, eu não sabia que faltava recursos. Não, você sabia, só que você achou que pra você, ser humano, pessoa, pra você seria melhor isso, porque pra você seria bom. Pra você se esforçou, você lutou, e aí você pegou e quis fazer um concurso público mesmo assim. E você entrou naquele ambiente de trabalho. É a mesma coisa o médico dentro de um plantão, onde numa escola, onde num hospital, não tem os recursos necessários, tá? Então, você sabia. Quando você quis se tornar professor, por N motivos, você sabia qual é a média salarial de um professor, você sabia quais são as atribuições que um professor tem, você sabia. Então, é isso que as pessoas precisam entender, que elas sabiam. Então, não adianta agora você vir com esse argumento de que, mas tadinho de mim. Então, sempre essa questão da vitimização muito aflorada dentro da educação. Claro que não são todos, mas eu vejo muito uma das narrativas, um dos discursos que existem, essa fala recorrente, onde eu acho um problema. E aí, desculpa, mas eu não vou conseguir ver os comentários aqui, porque senão eu perco a minha linha de raciocínio, tá? Então, desculpa, tá? Mas eu vou responder a um comentário que tava lá em cima, que era relacionado então a gente vai incluir o aluno só para cumprir a lei? Não, eu não acho. Eu penso sempre que o melhor deve ser o que a ação deve ser sempre aquela melhor para o aluno de inclusão, para o aluno com deficiência. Isso deve ser sempre a premissa básica. Agora, a opção deve ser dada. As condições devem ser fornecidas para que este aluno possa ser incluído. As condições precisam ser fornecidas,
né? Então, essas condições para elas serem fornecidas, elas precisam realmente das ações de toda a escola. Não é só o professor, não é só o coordenador, não é só o diretor, não é só os 50 mil cargos que tem dentro de uma estrutura organizacional de uma escola. É toda a escola, todas as pessoas precisam estar envolvidas. E as leis precisam ser cumpridas. Ah, Michele, mas as leis não são cumpridas. Tudo bem. Muitas vezes, as famílias vão precisar, então, ir atrás, fazer as devidas denúncias, fazer os devidos, fazer a parte dela, para que isso passe a ser cumprido. E talvez até para ser cumprido, não necessariamente com aquele aluno, porque talvez a família vai entender que é melhor que aquele aluno saia daquele ambiente, porque aquele ambiente não está saudável para esse aluno por N motivos, tudo bem. Mas as pessoas também precisam aguentar as consequências dos seus atos e as consequências de não se cumprir a lei. E aí você pode falar assim, ah, mas tem 20 anos que eu tô dentro da escola, nunca aconteceu nada. Tudo bem, mas um dia pode acontecer e você pode sofrer as sanções legais disso. Tá tudo certo, todo mundo é adulto, né? Então, assim, para aqueles que querem viver a inclusão, e aí eu não tô aqui com uma conversa romântica, poliana, né? Que, o amor vai resolver tudo. Não, não vai. E pra mim, cada caso é um caso. Então, assim, todo aluno com deficiência deve estar na sala de aula? Não necessariamente. Cada caso é um caso, mas ele tem o direito de estar ali. E as pessoas precisam sim estar preparadas para executar aquela inclusão, caso as pessoas responsáveis pela tomada dessa decisão decidam por aquele aluno estar naquele ambiente. Esse que eu acho que é um dos grandes problemas. Então, essa decisão, né, que muitas vezes, na maioria das vezes, ela é tomada pelos pais, para onde esse aluno vai, ele tem esse direito. E você, professor, gestor, coordenador, precisa estar ali para que aquele direito seja cumprido. Você precisa fazer a sua parte, precisa fazer as suas atribuições enquanto professor, enquanto coordenador, enquanto gestor, enquanto diretor. Você precisa cumprir as suas atribuições. E o grande problema é que eu acho que muitos professores não entendem como parte das suas atribuições realizar as acomodações, as modificações, as adaptações necessárias para garantir a acessibilidade do currículo para aquele aluno. Então, isso é muito entendido como... eu acho que talvez as pessoas... Não, mas isso aqui não é obrigação minha. Quando, assim como, por exemplo, o professor, ele não corrige caderno, ele não elabora prova, ele não corrige prova, eu acho que será unânime se você perguntar numa sala cheia de professores, você perguntar para eles, não é atribuição do professor elaborar uma prova para os anos, para as séries que assim tem prova? É obrigação do professor elaborar um plano de aula? É obrigação do professor corrigir caderno? Muito provavelmente eles vão responder que sim. Pois é. Então, é também atribuição do professor realizar as acomodações, as modificações necessárias para a inclusão de alunos com deficiência. Por quê? Porque a lei, assim, estipulou. Simples assim, né? Se você acredita, se você concorda, se você não concorda. Quando um empresário, ele vai montar uma escola, ele precisa montar... Ai, tem um mosquitinho passando aqui. Sai, mosquito. Quando um empresário, ele vai montar uma escola, ele precisa montar esse negócio e fazer a planilha financeira dele, enquanto um negócio, consciente de que ele terá alunos com determinadas condições e que esses alunos poderão gerar custos para essa escola.
E isso precisa ser colocado ali na planilha financeira dessa empresa. Então, esses donos de escola, esses empresários, precisam tomar essa decisão de que não quero montar uma escola, acho que é um negócio lucrativo para mim, vou montar, ok. Só que não ache que você vai montar uma escola com robôs, apesar que tem escolas que querem receber robôs, né? Alunos que não tem nenhum problema de comportamento, que não tem nenhum transtorno do neurodesenvolvimento, que não tem nenhuma questão e que são robôs. E que você não precisa fazer nenhuma adaptação, que tá todo mundo ali, tá no 4º ano, todo mundo tem conteúdo ali, base, para estar no 4º ano. Aprenderam tudo, lembram tudo, estão afiadíssimos. Infelizmente, isso não vai acontecer numa sala de aula. E principalmente o professor do Fundamental 2 e do ensino médio, aí que ele tem esses realmente... Claro que existem exceções, óbvio. Mas os alunos do Fundamental 2 e do ensino médio, os professores, esses são professores que têm muita dificuldade de fazer inclusão. Muita. Porque eles entendem que eles vão para a escola e eles dão uma aula de 50 minutos de matemática, depois sai um professor, entra o outro de ciências, ele tem ali... ele tá ali realmente, muitas vezes, não é para se relacionar com o aluno, é para chegar, vomitar aquele conteúdo dentro da sala de aula, e é isso mesmo, tá tudo certo. Ele sai daquela escola, vai para outra escola dar aula, ele dá aula em 3, 4 escolas diferentes. Ele nem sabe, muitas vezes, qual é a filosofia de cada escola que ele trabalha. Ele tá ali só para vomitar o conteúdo dele de ciências, de história, de matemática, de física, pro menino passar no Enem, pro menino passar na faculdade, é isso mesmo, e ponto final. Aluno de inclusão, necessidade educacional especial, não faz nem parte do repertório dele. Esse é um problema, né? Tanto que os maiores problemas que a gente tem na inclusão eu não acho que ele está cumprindo a lei, não, Felipe. E eu não vou discutir sobre questões específicas de legislação com você, apesar de eu ter feito um bacharelado em Direito de 5 anos... eu não acho que eu tenho mais o domínio do direito, né? E deixo isso a cargo do meu marido para discutir leis, né? Então, assim que ele puder, ele vai estar aqui para falar questões de leis, né? E aí porque eu acho que quem precisa discutir as questões de lei são advogados, né? O pessoal adora... todo mundo quer né, todo mundo quer dar um palpite, né, de leis, e eu prefiro deixar isso para os advogados, né, porque quando alguém fala de medicina, de alguma coisa da medicina, os médicos adoram cair matando em cima, né, mas o mesmo não é respeitado relacionado aos advogados, né, então, não, a pauta não é lei, né, a pauta é a inclusão escolar, a adaptação de livros didáticos e questões de... Mas eu não vou entrar em especificidades da lei. Qual a lei? Porque você está dizendo que ela que ela está sendo cumprida. Você está o tempo todo tentando me contradizer, né? Rebater aquilo que eu estou falando, né? E eu tô um pouco cansada, tá? Então, está atrapalhando, tá bom? Está atrapalhando. Não é produtivo. Se você acha que o que eu tô falando aqui não cabe, é baboseira, né? É groselha... tenho certeza que você tem muitas coisas importantes para fazer no seu sábado, né? Que são muito melhores do que estar aqui ouvindo uma pessoa que pra você tá falando coisas que você sabe mais, que você não tem o que acrescentar, que eu não tenho o que acrescentar. Então, tenho certeza que você pode fazer coisas melhores com o seu sábado, né? Mas esse professor que está tendo essas atitudes, eu gostaria de lembrar eles que vocês não estão cumprindo a lei, né? E embora eu não esteja aqui para falar coisas específicas, né? Olha, você está descumprindo a lei X, você está descumprindo a Constituição Federal, você está descumprindo isso e aquilo.
Embora depois Diogo possa fazer isso para vocês, em diversos momentos a gente já fez isso muitas e muitas vezes, você precisa estar só ciente enquanto profissional, porque a gente gosta muito de falar que o médico não tá cumprindo, o médico não tá fazendo isso, mas e o professor? Né? Porque as pessoas gostam muito de chamar a atenção de outras profissões, mas muitas vezes o professor não é chamado a atenção no sentido, escuta aqui, você não está cumprindo aquilo que você precisava cumprir. E não só o professor, mas como alguém tinha colocado nos comentários que eu desabilitei porque senão eu realmente não consigo desenvolver um raciocínio, porque não é para ser uma discussão, né? Eu tô aqui para somar, para trazer pontos de reflexão. Não é para fazer inimizade com professores. Só que talvez, assim como quando eu falo de questões de médicos, de psicólogos, de terapeutas ocupacionais, de fonoaudiólogos, eu também preciso falar do professor. Não é para fazer montinho contra profissões específicas. Não, é para fazer e falar aquilo que é o correto. Tanto do ponto de vista legal, quanto do ponto de vista ético. Um profissional que cumpre as suas atribuições, né? O ponto é esse. A gente não precisaria nem aqui estar discutindo se é lei ou não. Será que é ético eu chegar numa sala de aula e eu ignorar um aluno de inclusão? Esquecemos se é lei ou não, mas é ético, é correto? Será que é? Né? Então eu acho que esses são pontos que a gente precisava refletir, porque quando a gente... E aí, se as pessoas acham que ela não precisa fazer isso, aí a gente precisa realmente trazer a lei pra gente já ter um outro discurso, uma outra narrativa, porque se a gente não consegue por um lado, né, se a gente não vai pelo amor, a gente tem que ir pela dor, né? Então, eu acho que é importante a gente ter esse paralelo, né? Mas... falando, então assim, a gente precisa, então vamos pensar aqui, né, agora vamos falar sobre a questão de livros didáticos, por exemplo, já que vocês, querendo ou não, essas crianças vão estar dentro da sala de aula, né, você aceite, você esteja preparado ou você não esteja preparado, você vai receber essas crianças dentro da sala de aula, você achando que isso é justo, você achando que isso é injusto. Existe um fato, o fato é: existirão alunos com deficiência dentro da escola. Ponto final. Né? Vou agora ser bem pragmática. O que eu vou fazer? Qual que é um dos grandes problemas? É bem comum que a gente tenha, por exemplo, um aluno que esteja no 4º ano, mas que ele, por exemplo, chegou no 4º ano e ele não consegue nem ler ainda, enquanto alunos de 4º ano já estão fazendo produções textuais. Você tem um aluno que está no 4º ano que já está fazendo contas ali de divisão, de multiplicação, e o seu aluno, de repente, de inclusão, ele não consegue ainda, ele não está fazendo ainda nem soma. Então, a gente se vê num problema muito grande, numa confusão muito grande, que eu tenho um aluno onde ele tem uma idade cronológica para estar naquela turma, naquela série, mas ele não tem o conhecimento necessário da parte cognitiva para estar naquela série. E aí, durante muitos anos, né, houve sempre essa discussão, reter ou não reter esse aluno. A gente deve reter, então eu posso ter uma criança, de repente, de 12 anos e ela tá ainda no 3º ano, ela tá ainda no 4º ano. E o que a gente geralmente tem aqui? A gente tem as pessoas... a gente tem as pessoas... com um problema aí grande de não reter esse aluno, né? Até as secretarias de educação, elas são sempre muito contra reter esse aluno. Para você reter esse aluno é uma burocracia danada, bem difícil, bem complicado. E aí a gente começa a ficar num dilema.
eu sempre fui a favor de... Você não vai pegar uma criança de 10 anos e deixar ela dentro do ensino infantil, da educação infantil. Você não vai pegar uma criança de 10 anos e vai ficar retendo ela toda a vida no primeiro ano, no segundo ano. Isso eu acho que não é legal. Mas em alguns momentos, talvez, daria para reter esse aluno. Pelo menos um ano. Então, eu sempre fui a favor dessa análise onde, pesando ali as questões sociais, as questões emocionais, a questão dos amigos, se isso não for uma questão, né, perder os amigos, se emocionalmente isso não for uma questão para essa criança, que de repente essa retenção, não uma retenção maluca, né, onde você vai ter uma criança ali, como eu falei, de 10 anos na educação infantil. Não é isso, né? É uma questão realmente de bom senso. Então, eu não vejo com maus olhos a questão da retenção, né? De descartar ela logo de cara, sabe? Não vejo mesmo. Acho que de repente a família vai mudar essa criança de escola e aí de repente não vai ser um prejuízo para ela porque ela já vai perder os amigos mesmo. Talvez a criança não tenha esse senso de que ela estava no terceiro ano, agora ela vai fazer o terceiro ano de novo. Talvez ela não tenha esse senso. Então eu acho que assim, em algumas situações daria para se fazer isso sim. Visando sempre, é claro, visando sempre, é claro, o bem-estar dessa criança, né? Não é fazer a inclusão para dizer que estamos fazendo. Não é isso. Como eu disse, a escola tem que fazer as atribuições dela e a família vai fazer as atribuições dela. A equipe terapêutica, se essa criança tem, vai fazer as atribuições dela e todos vão chegar num denominador comum onde o foco principal não é dizer que estamos fazendo a inclusão. Não. Cada um está cumprindo o seu papel, desempenhando o seu papel, desempenhando as suas funções e o resultado final, o objetivo final é sempre o bem-estar da criança. Não é o objetivo final não é fazer a inclusão porque é lindo e vamos propagar isso e vamos dizer que somos uma escola inclusiva porque vai pegar bem. Não. É todo mundo fazer o seu papel, cumprir as suas funções. Por isso que a gente precisa entender qual é a função de cada membro dessa comunidade escolar no que diz respeito à inclusão. Quais são as funções do coordenador, do diretor, do gestor, do dono da escola, do professor da disciplina X, do professor da disciplina Y. Quais são as funções? Essas funções precisam estar estabelecidas para que a gente possa cobrar para quem tá fazendo e quem não tá fazendo. Então não é jogar toda a bomba no colo do professor, nunca foi sobre isso, né? Nunca foi isso. Mas eu preciso realmente de toda essa comunidade escolar entendendo quais são os seus papéis. Qual é o papel da equipe terapêutica? Porque quando as famílias têm uma certa condição financeira, a gente vê que o desempenho acadêmico, né, o conhecimento acadêmico, ele é muitas vezes passado para a equipe terapêutica. Ou para, né, e muitas vezes dentro dessa equipe terapêutica você tem a figura ali do psicopedagogo. Então é quem acaba ali muitas vezes assumindo todas as demandas acadêmicas pedagógicas desse aluno. E às vezes os pais até falam, não, eu mando ele para a escola só para socializar mesmo. Porque... lá né, para ele poder socializar. Até que ponto essa socialização está ocorrendo e está sendo benéfica ou não, né? Então, assim, a gente sempre tem essas discussões relacionadas à inclusão dentro dos nossos encontros de prática supervisionada, aqui dentro do IEAC. E em vários momentos a gente sempre chegou à conclusão ali, conversando com todos os alunos que são terapeutas, que são pessoas da educação, são pessoas da escola pública, pessoas da escola privada, ali todos nós em diversos encontros onde esse tema surge, a gente já chegou à conclusão de que muitas vezes a escola regular não é o melhor lugar para esse aluno, porque muitas vezes esse aluno está em sofrimento. E essas coisas estão sendo feitas apenas para se cumprir no papel e dizer que está sendo feito. E não é esse o propósito da inclusão.
Então eu acho que esses pontos, né? Então por isso que eu penso que muitas vezes reter é um caminho positivo. Outra coisa que faz muita diferença pro aprendizado, então assim, ó, eu tenho um aluno que tem um atraso, né? E esse atraso muitas vezes vai virando uma bola de neve, porque a quantidade de conteúdo é imensa, gigantesca. Ok. E aí, eu, muitas vezes, o que é algo que faz muita diferença? E é algo que custa, e custa muito. Quando esse aluno tem uma instrução de 1 para 1, ou seja, ele tem um professor de apoio do lado, também chamado de atendente terapêutico, também chamado de mediador escolar, também chamado de seja qual nome você der aí na sua cidade, eu não tô falando de um cuidador para levar no banheiro, para dar comida, para fazer alimentação. Não é um cuidador. Tô falando de um profissional da educação que vai estar ali para fazer essa instrução de 1 para 1, para que esse conteúdo possa ser passado dentro de uma instrução mais personalizada, com um conteúdo mais adequado dentro do nível atual deste aluno. Então, isso faz muita diferença. Só que você tem que pensar que, além de ser difícil, né, e custar caro, porque você precisa de um profissional apenas para aquele aluno, mas que muitas crianças têm a figura desse profissional e muitas pessoas lutam na justiça para que esses alunos tenham esse profissional ali. Essa instrução de 1 para 1 faz toda a diferença, só que só ter essa instrução de 1 para 1, ou seja, essa pessoa ali ao lado, também não é suficiente. Por quê? Porque para esse professor chegar ali, ele vai precisar de quê? Ele vai precisar de ter toda uma preparação e organização de conteúdos, de materiais, de coisas que vão ser ali fornecidas para que essa instrução naquele momento aconteça. Então isso também faz toda a diferença e a gente precisa tentar ali uma forma de tornar isso mais acessível. E aí entra muitas vezes a figura, né, do atendente terapêutico, que muitas vezes a família mesmo paga, mas que a gente sabe que se comprovada, você precisa comprovar a necessidade, seria obrigação da escola, enfim, não vou mais entrar em questões legais aí, não. Mas esquecendo leis, o cenário ideal em termos de eficiência e eficácia seria realmente essa instrução de 1 para 1, né? Ela é muito importante. E quando a gente pensa em instrução de 1 para 1, é possível que eu tenha, por exemplo, um aluno que está no 3º ano, mas que de repente ele está usando um livro didático de um aluno na disciplina de matemática do aluno de 1º ano, do aluno de 2º ano. E aí é onde tudo isso precisa ser muito pensado e planejado desde o início para você não fazer besteira, porque o que geralmente acontece? As famílias vão lá, compra toda a lista de material que foi fornecida pela família, pela escola, e quando começa o ano letivo, aí começam a ver que aquele material não está adequado para aquela criança, porque ele está muito difícil. Muito difícil. Ou o contrário também poderia acontecer no caso de um aluno com altas habilidades, né? Eu poderia ter aquele conteúdo e aquele conteúdo está muito fácil para aquele aluno. Então eu posso ter os dois extremos, né? Por isso que é tão difícil. Por isso que realmente é complexo, né? Então, quando você faz essa adequação de material, onde, olha, de repente, na disciplina de matemática, se essa criança está no 3º ano, eu vou utilizar em matemática um livro de 1º ano. Mas em ciências, onde ele tem um bom nível, eu vou usar o livro didático do 3º ano.
talvez em língua portuguesa ele tenha um repertório um pouco melhor e eu consiga utilizar o conteúdo, o livro didático de segundo ano. E aí talvez você vai pensar assim, tá, Michele, mas aí a professora vai estar fazendo a correção da tarefa de casa, por exemplo. Vamos pensar numa coisa que acontece muito na sala de aula. Você passou conteúdo, você passou um conteúdo você passou uma tarefa para a sala. No dia seguinte, você vai fazer a correção. E você tá fazendo a correção, por exemplo, de matemática. Só que Pedro, seu aluno de inclusão, o livro dele não é do terceiro ano, o livro dele é do segundo ano. Então, o que o Pedro vai fazer enquanto você está fazendo a correção com as demais alunos da sala? O que o Pedro vai estar fazendo enquanto isso? Porque o Pedro vai estar lá com o livro dele do segundo ano, mas você vai estar corrigindo o conteúdo do livro do terceiro ano. É aí que entra realmente a figura da professora de apoio, também chamada de atendente terapêutico, mediador escolar, o nome que vocês quiserem dar. Mas para aquela pessoa que está lá para tratar das necessidades educacionais de Pedro. Aí é onde, de repente, essa pessoa, ela vai estar fazendo a correção com o Pedro do conteúdo, ela vai estar fazendo outra tarefa de matemática, ou talvez Pedro não teve como fazer a tarefa de casa porque Pedro passou a tarde inteira em terapia. Então Pedro não tem tempo para fazer essa tarefa de casa, porque toda a tarde dele ele está em terapia. Isso acontece muito também, isso é muito a realidade, né? Então, você vai estar fazendo outra coisa. Eu acho que algo que eu vejo muito nas salas de aula norte-americanas, que eu vejo pouco no Brasil, e que existem até muitas publicações sobre isso, é essa divisão da sala de aula em grupos, em sistemas, sabe? Em subgrupos. E onde cada subgrupo, de repente, vai trabalhar numa questão que é importante para aquele grupo. Então, ao invés de você querer adequar toda a sala de aula a determinada atividade, é você realmente fazer uma subdivisão dessa sala, onde o grupo A vai estar fazendo uma coisa, o grupo B vai estar fazendo outra, e esse professor ali se revezando. Então, esses sistemas para se adequar às necessidades educacionais de cada grupo de alunos que tem necessidades educacionais semelhantes e que para eles vai ser necessário, vai ser importante determinadas coisas. Então, assim, eu acho que são coisas que a gente precisa pensar, que a gente precisa mudar. E aí, alguém até disse algo falando assim, a gente compra os livros didáticos, mas os materiais são adaptados. Olha só. Eu sei que as pessoas usam muito essa palavra, né? Adaptação. Só que o grande problema é que talvez o atraso que esse aluno tenha, ele seja tão significativo, né? O atraso desse aluno, ele é tão significativo que você não consegue nem fazer uma adaptação. Porque lá no livro tá tendo um exercício de multiplicação. E o seu aluno, ele não faz nem ainda a soma. Como que você vai inserir? Então, assim, você teria que pegar uma folha, então, com exercícios de adição e colar, grampear, enfim, colocar ali naquela folha para substituir aqueles exercícios de multiplicação que estariam dentro daquele livro. Por isso que às vezes isso é complicado. Dentro da educação inclusiva,
na verdade, dentro da educação especial, né, o tema, né, educação especial, que em inglês se chama Special Education, dentro da literatura de educação especial norte-americana, né, que se você for pesquisar, você vai ver esse termo Special Education, e onde toda a base, né, de estudo toda a base de estudo que eu estudo ficou estranho, né, mas toda a base de conhecimento que eu tenho, geralmente, se baseando na literatura norte-americana de educação especial, é muito falado em que? Em se ter, e eu imagino que na educação, dentro da perspectiva da educação especial brasileira também se tenha, é muito falado de acomodações e modificações, né? Então, assim, quando as acomodações são algumas pequenas mudanças que você faz. Então, por exemplo, ao invés do aluno escrever, ele vai te falar oralmente. Ao invés do aluno escrever aquele conteúdo, ele vai digitar no computador, digitar ali no iPad, por exemplo, no tablet, ao invés dele escrever. Então, isso seriam as acomodações. Agora, as modificações é quando você realmente vai mudar aquilo que é esperado que aquele aluno aprenda. Então, de repente, é o exemplo da adição e da multiplicação que eu falei. Olha, é esperado para o aluno, por exemplo, de quarto ano, que ele faça contas de multiplicação de 3 dígitos, por exemplo. Para o seu aluno de inclusão, você vai mudar. O seu objetivo para ele vai ser fazer contas de adição de 1 dígito. Fazer contas de adição de 2 dígitos. Então, você vai mudar o que é esperado que ele aprenda. Então, quando eu tenho que fazer modificações nesse nível, aí muitas vezes vai ser difícil, talvez, continuar usando aquele livro escolar daquela série, aquele determinado conteúdo, e talvez vai ser um dinheiro jogado fora. Eu não tô falando que é o caso de vocês, tá? Eu tô só falando que quando citando como exemplo e pegando esse gancho dessa situação que você aí citou, que é bem comum. Mas às vezes são necessários tantas modificações que aquele livro passa a não fazer sentido mais, não tem nem como usar aquele material. E eu falo isso não só como profissional, mas como uma mãe que viveu isso muitas e muitas vezes e que tem livros e livros aqui em branco, porque se comprava e depois se chegava à conclusão de que aquele livro não fazia sentido, porque as modificações eram tantas que era necessário que fossem feitas, que aquele material simplesmente ele não fazia sentido. E isso geralmente acontece com mais frequência nos conteúdos de língua portuguesa e matemática, porque história, ciência, geografia, muitas vezes ainda se consegue dar uma contornada um pouco melhor. Mas língua portuguesa e matemática, até porque são matérias que você tem maior quantidade de conteúdos, acaba ficando mais complexo, e principalmente quanto mais avançado dentro do ensino fundamental você vai passando, mais complexo fica. Então, por isso que lá no início eu fiz aquela reflexão, chamei a atenção dos professores, chamei a atenção de professores do Fundamental 2 e ensino médio, justamente porque a gente sabe que todas essas coisas vão acontecer, todas essas situações vão acontecer, e olha o quanto que é necessário você ter esse profissional para estar exclusivamente com essa criança. Porque assim, gente, vamos ser bem sinceros, né? E eu já falei isso também em outros momentos. Todos nós queremos uma atenção individualizada, né? Todos nós queremos, por exemplo, né, ou muitos de nós, ou muitas pessoas querem, por exemplo, ter um personal trainer. O que é melhor se você pudesse escolher? Você ir para academia, malhar sozinha, com um professor que cuida da academia inteira, ou você ter um personal trainer só por sua conta para estar ali te corrigindo, única e exclusivamente você, para trabalhar com você num treino só para você, que ele tem que elaborar só um treino para você? O que é melhor, né? Um professor que vai te ensinar a jogar tênis só para você, ou uma aula com várias pessoas? Claro que a gente sabe que todo o esquema da escola, né, e uma aula com várias pessoas, ele é feito
por uma série de razões, inclusive financeiras, né? Mas, muitas vezes, aquele aluno precisa de atenção individualizada, pelo menos por um certo período de tempo, e eu não sei precisar para você quanto tempo vai ser, se vão ser 2 anos, 1 ano, 5 anos, 10 anos, toda a vida acadêmica desse aluno. Então, algumas coisas elas precisam ser enxergadas, por isso que os pais, muitas vezes, vão substituindo o tempo de escola por tempo de terapia. Por quê? Porque na terapia, esse aluno vai ter esse 1 para 1. Quem vai ser esse 1 para 1 do aluno? O terapeuta. Seja que terapeuta for, fonoaudiólogo, psicólogo, terapeuta ABA, seja que terapeuta for. Mas esse tempo de 1 para 1, ele vai existir com esse aluno. Então, muitos pais acabam indo por esse caminho e as terapias vão meio que substituindo o papel da escola. E esses conteúdos acadêmicos e pedagógicos acabam sendo ensinados dentro do ambiente de clínicas terapêuticas, pelos motivos que vocês já entenderam aqui, que muitas vezes ocorre dentro da escola. Então, eu queria que vocês pensassem sobre esse papel, né, da inclusão, né, como profissionais. Eu acho que para os pais de autistas, para os pais de alunos com deficiência, essas famílias devem tomar as suas decisões de qual ambiente educacional é o mais adequado e apropriado para os seus filhos. Mas, independente dessa decisão que os pais tomarem, você precisa estar preparado para desempenhar as suas funções, as suas atribuições enquanto professor. Você precisa estar preparado, você precisa fazer, você precisa realizar. Isso aí é a sua obrigação. E, então, antes de você entrar no barco da educação, você querer ser professor, ou você entrar no barco quero fazer um concurso público, você entender qual é esse ambiente e o que faz parte desse mundo, desse ambiente, né? Então, eu acho que esse papo de adulto, ele precisa ver, você entender, né? E aí, você bater ali a real. Olha, a educação é assim, você vai ser exposto a isso, vai ter isso, você quer mesmo assim? Mas talvez as pessoas não falem isso porque elas não querem, elas têm medo, né, de também não conseguir professor, né? Ocorrer uma falta de professor muito grande, de mão de obra, de professores, ou sei lá, as pessoas querem se enganar, não sei. Sei que não é muito meu perfil. Mas esse é um lado, é o lado dos professores e da comunidade escolar, né? Professores, gestores, coordenadores, toda a comunidade escolar, todas as pessoas que fazem parte da escola. O outro lado é o lado dos pais, que, vendo qual é a condição daquele ambiente acadêmico, daquele ambiente escolar, entender o que é melhor para o seu filho. E o outro é o dos terapeutas, de muitas vezes conhecendo os dois lados e tendo essa visão macro, fazer a recomendação técnica deles para os pais. Então, eu acho que a gente precisa entender quais são os papéis, o que cada um tem que fazer, o que cada um tem que desempenhar, né, sobre a inclusão. Então, não é se você quer participar, se você não quer participar, não tem muita escolha, né? Por isso que eu entendo que muitas pessoas estão o quê? Eu faço, muitos profissionais, o que eles estão fazendo? Eu fiz pós-graduação em psicopedagogia, ou eu fiz graduação em psicopedagogia porque eu não quero estar dentro da sala de aula, eu quero estar num ambiente de 1 para 1, dentro de um consultório, ou atendendo em domicílio, mas eu quero estar num ambiente 1 para 1, eu não quero estar num ambiente de grupo, de sala de aula. Eu quero ter liberdade, fazer meus horários, escolher os horários que eu vou trabalhar, eu não quero ter que ter carteira assinada. Tá tudo bem, não tem certo ou errado, tem escolhas e consequências dessas escolhas, tá? Então, vão ter pontos positivos e vão ter pontos negativos. E aí são escolhas que precisam ser feitas. E você estar ciente
de todos os lados para que você possa tomar essas decisões e ter essas escolhas de maneira consciente, né? Então eu faço essa análise. Então, se você quer ser professor da escola pública, saiba quais são as atribuições desse professor e quais são as suas obrigações, quais são as suas funções. Não, eu quero ir para uma escola particular. Saiba quais são as suas atribuições, saiba quais são as suas funções. O dono da escola precisa entender que ele está entrando no mercado, que existem leis, que existem regulamentações, que existem questões, que isso vai impactar financeiramente na empresa dele. Então, pra gente evitar essas coisas de mas eu não sabia, mas eu não tive formação para isso, mas antes a gente não tinha tanto autista assim, e agora? Nossa, por que esse tanto de diagnóstico? Nossa, mas agora todo mundo é TDAH. Agora todo mundo é autista, sabe? Para evitar essas falas. Por quê? Porque não tá no seu papel, enquanto professor, fazer esse julgamento. Atribua-se e siga qual é o seu papel, qual é a sua função. Então, cada um exercendo e cumprindo a sua função e entregando aquilo que é a sua obrigação, acho que o mundo já seria muito, muito melhor. Então, fica aí essa reflexão para vocês, essa questão sobre a adaptação de livros didáticos, acomodações, modificações do currículo, dos livros, para pensar, para ponderar, para fazer essas decisões aí do que fazer, de compra ou não compra, né? A gente, enquanto terapeuta, recomenda essa família que tenha esse gasto com esses livros didáticos ou não, ou de repente é melhor escolher outros materiais que vão ser mais apropriados para esse aluno, porque nem sempre os livros didáticos também adotados por aquela escola, talvez não vão ser os mais adequados para aquele aluno que necessita de coisas a mais, que necessita de outras questões. Então eu queria fazer essas ponderações e essas reflexões para vocês e esses pontos, mas com certeza isso não é um assunto para um dia, é um assunto, né, para a gente falar sempre, várias vezes, com diferentes perspectivas, com diferentes óticas, trazendo diversos pontos, né, e trazendo justamente isso mesmo, Maria, essa questão da responsabilidade de todos, né, dos professores, coordenadores, gestores, donos da escola, essa responsabilidade de todas as pessoas, né, então acho que tudo isso a gente precisa se adequar e se organizar, né? Então é isso, gente. Amanhã eu vou tentar vir aqui com um outro conteúdo, tá? Pra gente poder conversar, pra eu poder cumprir aí, né, esse meu compromisso de sempre estar aqui trazendo live, trazendo conteúdos gratuitos. Então eu espero estar aqui amanhã também. Porque acho que a gente precisa falar sobre isso principalmente nessa época do ano. Principalmente nesta época do ano, neste momento, onde as aulas vão começar, provavelmente semana que vem, né? E, mais uma vez, tomar as decisões sobre cada aluno de maneira individualizada, mas cada um cumprindo o seu papel, as suas obrigações e as suas responsabilidades.